é narrado que um homem reclamou ao profeta alayhi salatu wassalam. Ele disse assim: Inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh. Até a palavra é difícil, né? Ele disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: olha, eu não sei falar o que o Senhor fala, nem aquilo que Mu'adh fala. Mu'adh ibn Jabal é dos sábios, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Talvez ele rezava numa localidade distante da mesquita do profeta alaihi salatu wassalam, fazia dua, liderava a oração. Então o homem disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: eu não sei falar isso que vocês falam, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: o que você fala? O que você sabe falar? Aí ele disse: Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Aí Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para ele: em torno disso a gente fala. Ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que a gente pede a Deus, tudo aquilo que a gente está falando gira em torno disso. Ó Deus, eu te peço o paraíso e te peço a salvação do inferno. Falar isso de maneira simples. Tipo, você decorar palavras que são também abrangentes. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jal deu para ele que a gente chama Jawami'ul Kalim. Ou seja, palavras abrangentes, palavras abençoadas, palavras curtas, frases curtas, que abrangem benefícios, assim, que você não consegue definir nem em uma página inteira. Precisa de mais que isso. Por exemplo, você saber falar Allahumma aghfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni, Allahumma ahdini. Palavras simples. E além disso, aquilo que você consegue falar e aquilo que você precisa para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua família. Você fala Allahumma aghfir li, que é o quê? Ó Deus, me perdoe. Você diz Allahumma arhamni, Allahumma arhamni. Ó Deus, peço a tua misericórdia. Allahumma aghfir li, Allahumma arhamni. Você diz Allahumma arzuqni. Isso diz respeito ao bem-estar nesse mundo, à riqueza, ao dinheiro. Allahumma arzuqni. Ó Deus, me dê do seu sustento, ou me dê riqueza. E também, por exemplo, uma palavra geral e que a gente pede todo dia quando reza. Se você rezar somente as 5 orações obrigatórias, sem adicionar a isso, você 17 vezes pede isso. Você diz o quê? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guie-nos, nos oriente, né? Então você diz Allahumma ahdini. Então Allahumma aghfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni, Allahumma ahdini. São palavras assim curtas e palavras que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o seu mensageiro. Imaginem, você tem a palavra que Deus Altíssimo ensinou ao seu mensageiro para que ele repita. Isso é narrado, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia Allahumma ahdini, Allahumma aghfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Entre outras palavras que você pode aos poucos ir aumentando no seu dicionário de dua. E aí aquilo que sai do teu coração, que o seu coração tem que estar presente, né? Às vezes a gente pode até o sheikh fazer um dua, a gente fala amin. E inshallah ta'ala esse dua é aceito. Porém o mais valioso dua é aquele que você sabe o que você está falando. É aquele que você está pedindo exatamente o que você particularmente precisa e necessita. Um outro episódio também que tem essas palavras. É narrado que um beduíno veio até o profeta alaihi salatu wassalam e disse para ele: ó mensageiro de Deus, me ensine algo de bom. Allimni khayran. Eu quero algo de bom. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, ensinou para ele também umas palavras que são al-adhkar, né? Que a gente sempre deve ter na nossa língua, no nosso dia a dia, principalmente nessas noites também. Reserve algum tempo dessas noites
para dizer durante alguns minutos essas palavras. Descansa. Depois, outra parte da noite, faça du'a. Outra parte da noite, reza 2 rak'as, reza com o shaykh e assim por diante. Depende muito da situação de cada pessoa, onde ela vai estar, se é na mesquita, se é em casa. Então, vê, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois que ouviu o pedido desse homem, ele disse: "Allimni khayran", me ensina um bem. Ele disse para ele: "Qul subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar." 4 palavras, né? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. E são palavras que, com cada uma, você está a construir o seu lugar no paraíso, subhanallah. Aí o homem foi embora, né? Aí, depois de um tempo, ele voltou, retornou. Fez o retorno. Ele disse o seguinte: "Hadha li Rabbi, wa madha li?" Isso é para Deus, isso é para o meu Senhor. E para mim, o que eu ganho? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: se você fala subhanallah, Deus diz para você sadaqt. O que é sadaqt? Ou seja, você tem razão. Você está dizendo a verdade. Se você fala alhamdulillah, qala Allah, sadaqt, você tem razão. Se você diz la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, você tem razão. Se você diz Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala diz para você, você tem razão. E aí, depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou para ele o du'a. E se você disser depois disso, Allahumma ighfir li, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer, fa'alt. Fala agora, Allahumma ighfir li. Deus diz para você, eu fiz. Já o verbo no passado, no pretérito, ou seja, significando que já está aceito. Ó Deus, me perdoe, Deus atendeu. Aí se você falar Allahumma arhamni, aí Deus diz, eu fiz, eu atendi. Se você falar Allahumma arzuqni, aí Deus diz para você, atendi, fa'alt, eu já fiz. Aí o homem foi embora todo feliz. Foi embora contando o quê? 7 palavras, assim, muito simples, e assim que valem tudo que a gente pode ter nessa vida. Tudo que a gente pode ter de material e não material nesse mundo. O homem foi contando 7. O que ele contou? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma ighfir li, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Né? Então, através desses episódios, a gente aprende como é a du'a, como é a dhikr, e a gente aprende que tudo aquilo que a gente tem de narrações sobre esses assuntos são muito valiosos para a gente. É a partir daí que o muçulmano extrai tudo isso que tem de valioso na adoração, seja o du'a, seja a dhikr. Então a gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala que essas noites sejam abençoadas, noites em que Allah subhanahu wa ta'ala realmente aceite as nossas preces, as nossas orações. Inshallah ta'ala isso seja uma bagagem para a gente poder assim ultrapassar todos os obstáculos aí que a gente tem em nossas vidas, uma bagagem que a gente possa carregar para depois do Ramadhan, para que a gente possa melhorar cada vez mais, inshallah ta'ala.